Meus irmãos, irmãs de Ideal Espírita, em nome de Jesus, boa noite. Vamos estudar então as moradas. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. João, o grande apóstolo João. Consolações antes da partida. A casa do Pai. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-eis comigo, para que onde eu estiver, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Então essa anotação é de João. Nós estamos lendo aqui na íntegra, tal como Jesus diz. O caminho, a verdade e a vida, a unidade do Pai e do Filho. Então é importante observar essa colocação de Jesus. Unidade do Pai e do Filho. Até hoje, tem muitos religiosos que acreditam que Jesus é Deus. Até o chama de Deus. E na verdade nós sabemos que não. O próprio Cristo não aceitou o título de Deus. Ele não é Deus. Quando chamaram ele de bom, ele não aceitou, né? Por que me chamais bom? Bom é meu Pai que está no céu. Então Jesus não é Deus. Para nós espírita, sabemos disso. Mas existe uma unidade de Jesus com Deus, que a gente chama de simbiose. E essa simbiose, essa unidade, está faltando onde? Em nós. Nós, os cristãos, não temos essa unidade com Deus. Até conversando com o Valentim agora, no final da reunião nós vamos fazer uma vibração para a chuva. Estamos precisando da chuva na nossa região. Então vamos deixar para o finalzinho. O que nós vamos fazer? Uma unidade de pensamento, de sentimento, envolvendo a psicosfera divina, os elementais, que são os espíritos que trabalham no comando da atmosfera, da natureza, do planeta Terra, propiciando a nossa chuva. Então isso chama unidade, que é o que nós estamos vendo aqui. Então disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí chama a nossa atenção. Sendo Jesus o caminho, não tem outro caminho. Kardec até perguntou para os espíritos, por que ditar a doutrina espírita, se Jesus já disse tudo? E a espiritualidade, o Espírito Verdade disse a ele, Jesus disse tudo, mas o homem não compreendeu. Vamos então codificar a doutrina espírita para esclarecer o que Jesus trouxe. Por isso que o Espiritismo é chamado de cristianismo redivivo. Reviver na pureza, na simplicidade e na essência. A verdade que o Cristo trouxe. Então, nós precisamos prestar bem atenção nessa colocação. Eu sou o caminho. O que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é verdade? Jesus respondeu, não. Ficou calado. Porque a verdade não dá para falar em palavra. Hoje nós, com a doutrina espírita, sabemos que uma grande verdade, e está lá no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda palavra do vocabulário divino. Lembra qual que é? A primeira palavra do vocabulário divino é o amor. E a segunda? A reencarnação. A reencarnação é a segunda palavra do vocabulário divino, que é uma das verdades. Dentro da lei divina, dentro do processo evolutivo da alma, da qual nós fazemos parte. E que grande verdade!
Quantas pessoas não aceitam ainda a reencarnação? Então, quando Jesus falou, eu sou a verdade, ele veio trazer realmente a verdade. E para nós, espírita, repetindo, precisamos nos ater muito a essa palavra verdade. O amor e a reencarnação, explicando a lei de causa e efeito. O que mais? Olha o que ele fala. Se me conhecesseis, também certamente conhecerias meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Aí é que há uma controvérsia entre o pessoal que acha que Jesus é Deus, porque Jesus testifica com palavras, com verbo, que ele e o Pai estavam em simbiose, era um só, em ensinamento, em verdade, mas não era o mesmo Espírito, claro. Senhor, disse-lhe Filipe, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quer dizer, os apóstolos estavam realmente ávidos, carentes, querendo saber a verdade. Um faz uma pergunta, outro faz outra. Assim somos nós também queremos saber a verdade. Então, olha o que Filipe fala aqui, ó, Senhor, mostra o caminho. Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco, e não me conhecestes? Filipe, aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizeis, mostra-nos o caminho. Não dá a entender aqui que Jesus está falando que é Deus? Se não prestar atenção, vai achar que é a mesma pessoa. Mas não. Por quê? Jesus é o embaixador divino do Criador na Terra. O Emmanuel fala que ele é o Criador do planeta Terra. A Terra, quando era uma nebulosa, os espíritos que estavam sendo exilados de Capela, há milhões e milhões de anos atrás, então foi dado a Jesus essa incumbência de cuidar do planeta Terra para receber essas almas, que somos nós. Hoje, mais ou menos 30 bilhões de almas, 7 bilhões encarnados e o restante desencarnado. No momento que nós estamos passando agora, aquela palestra que nós fizemos aqui em 2012 sobre a transição planetária, estamos vivendo essa separação dos espíritos que conseguiram acompanhar o ensinamento do Cristo e aqueles que não conseguiram. Os que assimilaram a verdade, o amor, a misericórdia, a caridade, a mansuetude, poderão permanecer na Terra. Da agora para frente, vão ter que ser exilados. Nesse terceiro milênio, inexoravelmente, essa separação será feita. Aí alguém chegou para o Chico e falou, Chico, o terceiro milênio vai fazer a separação do joio e do trigo, né? Ele falou, vai. Só que nós não podemos esquecer que o terceiro milênio tem 1000 anos. Nós estamos só com 14 anos do terceiro milênio, então pode ser lá para o final. Mas segundo Pinga Fogo, do Chico Xavier, lá para o ano de 2057, precisamente quando a doutrina espírita completar 200 anos de codificação no planeta Terra, já estará bastante adiantada essa separação. Isso é verdadeiro. Nós estamos vendo aí um prelibar, né? Um começo dessa separação. Muita violência, muita controvérsia, muita coisa que não deveria estar acontecendo. Não deveria para nós, mas para a espiritualidade eles sabem tudo. Vamos ler Mateus capítulo 24. Jesus fala com toda a propriedade desse assunto, que não é o assunto de hoje. Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus responde fazendo uma pergunta. Vocês não acreditam que eu estou no Pai? E eu gosto, o Valentim me chama de explicadinho, ele não chamou hoje, mas eu vou lembrar ele aqui. E eu gosto de pegar os ensinamentos da doutrina e do Cristo e colocar dentro de nós. Será que nós estamos nessa ligação direta com Deus? A nossa fé realmente é uma fé inabalável? Nós confiamos veementemente no Criador, na misericórdia de Deus? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós, porque ele está falando, ó. Não credes que estou no Pai? Viu, João? Será que nós estamos ligados com Deus 24 horas por dia? Ou na hora que a dor chega na nossa família, num filho, ou desencarne de alguém, a gente abala, assusta
e perde um pouco daquela confiança? Não pode, não podemos, né? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. Olha o que Jesus fala. Mas o Pai que permanece em mim é quem realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa destas obras, das obras que ele realizava. Tanto é que Jesus testifica isso com toda a propriedade. As obras que eu faço não sou eu, mas sim meu Pai que está no céu. Todos nós aqui, daqui a pouco nós teremos o passe. O passista é só o intermediário. Quem vai fazer a transfusão fluídica são os mentores espirituais, que têm visões translúcidas e que conseguem manipular o fluido cósmico, buscando energia nas matas, no subsolo, que é a energia telúrica, para colocar a pessoa que vai receber o passe. O passista pode doar também, claro. Ele está doando o ectoplasma, mas ele não consegue fazer essa manipulação. Assim é o que Jesus está falando. Ele veio e encarnou num corpo físico, representando o Pai Criador, com toda a psicosfera que envolvia o Cristo, e a aura que lhe era peculiar. A videira e os ramos. Olha o que Jesus fala aqui. Ó. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e todo que der fruto, podá-lo-á, para que produza mais frutos. José Faleiro, isso aqui é sério. É muito sério. Qual é o ramo que se cortar da árvore vai dar fruto? Não vai dar. Não tem jeito, se cortou um ramo, ele vai secar. Assim somos nós. O espírita precisa dar fruto. Ligado com quem? Com Cristo. A gente vem na casa espírita colher informações, buscar subsídios, né? Nos envolver com a psicosfera plausível que o Centro Espírita propicia a todos nós. Mas lá no dia a dia, na nossa casa, no trabalho, no lazer, na rua, no trabalho, lá nós precisamos estar vinculados com Cristo. É o ramo ligado à videira, porque se a gente desvincular, deixar o pensamento vagar, já não tem mais como dar fruto. Se nós não dominarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções então é uma coisa séria. Quantas pessoas fazem as coisas pela emoção? Envereda, às vezes, em dívida, em problema sério mesmo, que traz consequência desastrosa, porque não souberam dominar as emoções, e, consequentemente, o sentimento. Porque desligou, por assim dizer, da videira, do ensinamento. Então, isso é seríssimo. Então, todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E todo que der fruto, podá-lo-á, para que produza mais fruto. Olha que coisa linda. Aí é que entra aquela frase de Jesus. A quem muito tem, mais será dado. E aquele que pouco tem, até o pouco será tirado. Parece antagônico, né? Mas não é. Se você tem um pouco de amor, um pouco de conhecimento, e põe em prática, mais você vai ter. Se o pouco que tem você desliga daquele pouco e faz coisa errada, aquele pouco desaparece. É o ensinamento do Cristo. A videira e os ramos. Aqui eu já li? Já? Já? Pode passar? Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, acabei de falar, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tão pouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Foi o que nós explicamos. O Valentim me passou daqui para frente. Agora que eu cheguei onde ele pediu. Mundo de expiações e de provas, que vos direis dos mundos de expiações que já não saibam, pois basta observar a terra em que habitais. Então aqui o Espírito que está ditando essa mensagem está fazendo uma pergunta. Será que nós duvidamos que tem outros mundos? Porque Jesus é que falou, há muitas moradas na casa de meu Pai.
a superioridade da inteligência, e essa superioridade que é nossa. Nós já temos hoje um cabedal de evolução para entender isso. Olha o que o Espírito fala, ó. Em grande número dos seus habitantes. Indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espírito que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso Deus os colocou no mundo ingrato para expiar aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido habitar um planeta mais ditoso, mais feliz. Exatamente, meus irmãos. Todos nós já temos dentro de nós bastante idiosincrasia, quer dizer, coisas trazidas de vida passada, com capacidade de sabedoria. Só que, infelizmente, o homem, não generalizando, mas o homem deixa os dois venenos falar mais alto dentro dele. Quais são? O orgulho e o egoísmo. Colocar-se-ia um prêmio da Mega Sena na mão de nossa, 40 milhões. Será que isso servir de motivo de evolução? Ou de atraso? Não sabemos. Pode enaltecer mais o orgulho, mais o egoísmo, mais a vaidade, mais a prepotência. Então é o que está escrito aqui. Ó. Nós já sabemos que os espíritos que estão aqui é para espiar as suas faltas do passado. Por isso que tem as vicissitudes. De repente está tudo bem, vem um câncer. Vem um acidente. Tal como um amigo, 15 dias atrás, estava indo para Batatais e uma carreta passa por cima. Amigo lá da casa, família. São as provas, as expiações. Isso não tem como fugir. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com o espírito mais adiantado. Exatamente o que está acontecendo com esses momentos que está surgindo por aí. Que o pessoal, a mídia chama de... Como é que é o nome que eles dão? Quando uma pessoa assalta o outro. Quem lembra aí? Eles não chamam de irmão, né? Dá um nome bravo lá. Os malandros, não sei o quê. Não, são irmãos nossos. Eles estão enquadrados aqui, ó. Vieram para aprender com os chamados bons. Quando o cidadão foi assaltado, né? Infelizmente está acontecendo muito, ou felizmente, eu não sei. Quando a gente fala infelizmente, é porque a gente não quer que aconteça, é verdade. Mas de repente você está saldando uma dívida, porque nós esquecemos que nós criamos uma vibração positiva ou negativa, desta ou de outra encarnação. Então é aquele ditado que a gente já aprendeu, não existe bala perdida, existe bala achada. A bala acha o camarada lá, porque ele tinha que passar por aquele teste. Então ser espírita é conhecer verdadeiramente o mecanismo da lei de Deus. Então Jesus manda amar os inimigos, fazer bem aqueles que nos perseguem, orai por aqueles que nos caluniam. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está orando pelos nossos irmãos do alheio? Poucas pessoas. E é o dever do cristão. Vamos repetir o pedido de Jesus? Orai pelos que vos perseguem e pelos que vos caluniam. Precisamos orar, mas orar mesmo, lá com a alma, para esses nossos irmãos que estão aí aprontando, porque eles vieram para a terra fazer duas coisas: para melhorar perante os bons e testar se os bons são bons mesmo.
Ser bom quando não está acontecendo nada com a gente é fácil. É muito sério. Vem depois as raças semicivilizadas, constituídas de espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco, em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Por isso que na Terra, o nosso abençoado planeta chão, existe uma disparidade de evolução. Pegamos lá o Livro dos Espíritos, pergunta 100, escala espírita. Tem espírito na Terra que é a primeira vez que ele encarna num corpo humano. E tem espírito num cabedal de um Chico Xavier, de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa. Que sinal, está lá a pergunta, a gente pode ter de um espírito primitivo? É só olhar a moral dele, a forma dele usar, agir dentro da sociedade. Não há muito tempo, em São Paulo, tinha um cidadão desse, com provas características. Não vou citar detalhe aqui. Mas eu li um livro de um espírito chamado Labélio. A primeira vez que ele encarnou num corpo humano, há 40 anos atrás, ele foi discriminado totalmente. Porque ele veio num corpo não muito bonito. E ele pede, fala, não quero voltar mais na Terra, enquanto eu não adquiri condição de ter um corpo melhor. Foi discriminado. Quer dizer, assim que a nossa sociedade, nós que fazemos parte dela, muitas vezes tratamos nossos irmãos em via de progresso. Porque nós precisamos olharmos para dentro de nós e observar como é que anda a nossa evolução moral. A nossa evolução moral não está lá no alto. Ou está? Não está. Já evoluímos bastante, louvado seja Deus, graças à nossa persistência, à nossa luta, mas ainda não somos um Cristo, estamos longe, né? Então precisamos ser solidários mesmo e complacente com a falha do outro, que é o assunto daqui. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já tiveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Quem já leu Exilado de Capela sabe muito bem o que é isso aqui. O planeta Capela, quando chegou ao patamar da evolução que a Terra está entrando, que é regeneração e sublimação da alma, esses espíritos que estavam nesse patamar aqui foram exilados. E quando, você lembra disso? Eles fizeram a despedida do planeta Capela. E os carros alegóricos que eles andavam nesse planeta Capela, as imagens era tudo sexual, tudo voltado para sexo, depravadamente falando. Agora eu faço uma pergunta para nós outros. Preste bem atenção. Não existe uma apologia na mídia conclamando e valorizando certas coisas que a gente sabe que não está de acordo com a lei divina? Não vou citar detalhe aqui, mas cada um sabe do que eu estou falando. Mas um eu posso citar. Na novela das 9, e é bom que eu fale aqui mesmo, passou outro dia dizendo uma frase seguinte na novela: ainda que eu vivesse 1 milhão de vezes, eu não te perdoaria. Isso foi uma frase que está na novela das 9. O que Jesus falou do perdão? Quando perguntaram a ele, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu próximo? Jesus fala assim, 70 vezes, 7 vezes. Aí vem agora uma mídia com a potência violenta e fala no horário nobre, que se eu vivesse 1 milhão de vezes eu não te perdoaria. Quer dizer, nós estamos trabalhando, nós que eu falo de um modo
global, mas não generalizando as almas, mas num sentido de mídia, de propagação contra Jesus. Ué. Se eu estou falando que eu não vou perdoar, ainda que seja num teatro ou numa novela, nós aqui podemos não ser tocados por essa frase. Mas e os nossos jovens? E um garoto de 7 anos, 6, 5, 10, que ainda não tem uma firmeza espiritual? Vai achar que aquilo é verdadeiro. Vejamos o quanto que nós, cristãos espíritas, temos a responsabilidade realmente de perseverar nessa luz divina, nessa verdade que o Cristo está conclamando a todos nós. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligência desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Exatamente. Quando esses espíritos chegaram na Terra, há milhões de anos atrás, o que eles fizeram? Esses mais evoluídos que vieram para cá. Construíram as pirâmides no Egito, que até hoje não tem cientista nenhum que é capaz de explicar como é que foi construído as pirâmides. Esses espíritos, altamente inteligente. Mas faltava sabedoria, faltava amor, faltava moral. E Deus, na sua infinita misericórdia, permite que esses espíritos venham e trabalhem no bem. Construíram coisa boa. E onde eles estão? Já regressaram. Não se vê mais esses espíritos aqui na Terra. Perguntaram para Sócrates. Humberto Campos pergunta para ele: quando é que você vai voltar na Terra, Sócrates? Ele fala: daqui uns 10 mil anos. Daqui uns 10 mil anos. Não tem necessidade de voltar. Então é exótico que não pertence à Terra, né? Vamos lá. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Isso é fantástico. Quanto mais um espírito tem inteligência, no meio da ignorância, mais ele sofre. É verdade ou não é? Um espírito embrutecido, que não tem conhecimento, para ele dormir debaixo de uma ponte, está de bom tamanho. Mas pega um espírito que já tem um cabedal de evolução, que já viveu em planeta mais evoluído, e traz ele para uma região tenebrosa, terrível, sem higiene, ele vai sofrer. É isso que está falando aqui. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. Então, se a pessoa está achando que o planeta Terra está muito difícil, tudo que acontece com ele não está bom, é uma demonstração de que esse espírito já viveu em planeta mais evoluído. Tá certo? Porque se traz um espírito do umbral, da região umbralina, que nunca viveu em outro planeta, a hora que ele chegar aqui na Terra, ele vai maravilhar, deliciar. Vocês sabem por que esses nossos irmãos estão roubando e matando? Está lá nessa palestra, Transição Planetária. Porque eles têm sede de vingança. Tem sede de vingança lá no seu âmago. A sua alma tem essa sede de vingança. Porque eles trazem isso de onde eles viviam. E chega aqui, deixa se expandir essa negatividade. Mas Deus permite? Permite. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Repetindo. Ó, um exemplo aqui da Somália, né? Eu até coloquei aqui o Eliseu Rigonati. E que há nelas mais sensibilidade, tá vendo? Mais sensibilidade nesses espíritos. Onde que eles adquiriram isso? Em outros planetas. Sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgosto do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Eliseu Rigonati conta a história dele no livro
Recordações do Evangelho. Quem não leu esse livro precisa ler, que é muito importante. Ele conta que, na França, quando ele estava encarnado, ele conta a vida dele. Ele duelou com um cunhado. Na época tinha o duelo. 1400, 1500. E ele matou o cunhado no duelo. E eles prenderam ele num porão. 1,80 m e pouco, prenderam num porão de 1 metro de altura. Ficou 20 anos lá. Imagina ficar 20 anos, você com o seu tamanho, num porão de 1 metro. Ele conta que até o perispírito ficou corcunda. E aí uma tarde, dava água e comida por um buraquinho. Numa tarde alguém abriu a porta, pegou um objeto lá e levou para fora, e ele agachado. E largaram a porta aberta. Falou, esqueceram a porta aberta. Ele saiu de quarto, ao que foi levantar, não conseguia levantar. Mas na hora que ele quis saber, ganhar a liberdade, bateu uma escuridão na sua frente. Mas ele fala que era uma escuridão não de noite, parecia piche caindo na sua frente. E aí ele conta que não sabe quanto tempo ficou nessa situação. Não sabe. Isso não conta no livro. Até que ele pediu a força. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, me dá uma luz. Foi só ele falar, apareceu uma luzinha. Na verdade, não era uma luzinha, era um espírito. Para ele era como se fosse uma luz. Era a aura de um espírito, amigo. Falou, meu irmão, quanto tempo nós estamos esperando você falar em Deus? Pois o seu orgulho não deixa você falar. Vem comigo. Levou ele até uma porta, clareou um pouco mais a porta, era uma porta de madeira, muito pesada, grossa. Você quer a luz? Quero. É o que eu mais quero. É fácil. Passar essa porta aqui, você vai encontrar a luz. Ele respirou aliviado. Imagina, você está na escuridão, alguém vai te dar a luz? E o espírito foi saindo. Ele falou, peraí, vem cá. Você falou para me atravessar a porta, mas você não me deu a chave? E falou, essa porta, cada um tem que fazer a sua chave. Mas como que eu vou fazer chave aqui? Eu não tenho ferramenta? Ele falou, não tem ferramenta? Você tem prepotência, arrogância, orgulho, vaidade. Eu fui enumerando tudo aquilo que não presta. Coloca isso no fogo, a hora que derreter, a chave está pronta. Aí ele entendeu. Aí ele ajoelhou e chorou. Pelo amor de Deus, não me deixa aqui. E é verdade. Jesus chamou de túnica nupcial para fazer parte do reino dele. Túnica nupcial seria a nossa aura. Pura. É a chave. Aí esse espírito leva ele para preparar uma reencarnação e ele reencarna na Somália, na África, onde a disputa para pegar um rato para comer era mérito quem conseguia. Ele conta lá no livro. Com 12 anos, chega lá um pessoal com bacamarte, mata o pai e a mãe dele, e pega ele, amarra e traz para o Brasil. Vem ser escravo aqui no Brasil. 1860, 60 e pouco. Que é esse caso aqui. Não vou terminar a história dele porque nosso relógio lá não permite. Leia o livro. Recordações do Evangelho. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum, os servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração, do sentimento, que coração quer dizer sentimento, e as da inteligência. E assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio, entre aspas, castigo,
redunde em proveito do progresso do espírito. Quem fala isso é Santo Agostinho. Por que o castigo está entre aspas? Porque Deus não castiga e nem perdoa. Deus não se ofende. Nós é que temos que nos perdoar. Nós é que nos castigamos. Olha a beleza do Espiritismo. Não tem demônio, como nós aprendemos em outra seita. O demônio é o próprio homem, que sai fora da lei divina. Está falando aqui, ó. E não tem como fugir disso aqui. Essa é a realidade. É aquilo que a gente fala de vez em quando, né? Não tem ex-espírita. Se tem alguém que está no centro espírita, mas a doutrina espírita não entrou dentro dele ainda, e amanhã ele fala que era espírita, não foi não. É porque não estudou, não entendeu o mecanismo da lei divina. Essa tríade, ciência, filosofia e religião, explica tudo que a gente quer saber. Mundos regeneradores, que é o que nós estamos adentrando. A Terra está entrando nesse patamar, nessa maravilha. Jesus falou isso. Eu fiz uma palestra segunda-feira lá em Biraci, falando exatamente do sermão da montanha. Os mansos herdarão a terra. Cadê os mansos? Somos nós? Os mansos poderão reencarnar na terra quantas vezes for preciso. Os violentos não reencarnarão mais. Olha lá. Ó. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à aprovação. Mas também há os mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se pode denominar de regeneradores. Ainda assim, o planeta regenerador ele está em transição, é claro. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio de provas, de regeneração e de felicidade. Quer dizer, realmente o nosso universo está sempre em expansão. Está sempre em expansão. Vamos lá. Vamos terminar aqui que o tempo está esgotando. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquilar, lhes permite irem para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram, voltam digna da glória que lhes foram destinada. Deus tem pressa, meus irmãos? Não. Segundo André Luiz, já faz 10.000 anos que nós estamos encarnando e desencarnando. Encarnando e desencarnando. Deus não tem pressa. Só que tem um detalhe. O nosso livre-arbítrio vai até lá na porta. Daqui lá eu posso fazer o que eu quero. Posso. Livre-arbítrio é isso. Deus permite. Porque se Ele não permitisse, nós seríamos um robô. Consequentemente, nós não teríamos responsabilidade e nem mérito. A culpa seria de Deus. Mas não, nós temos liberdade. Agora, preste bem atenção. O livre-arbítrio chega no final. A hora que chega no fim, é o chamado de Deus. E vamos tomar cuidado, porque o Valentim pode me chamar e eu posso até não atender. Mas se Deus chamar, não tem como escapar. Vem cá, José. Aí você tem que ir. Vejamos aí o processo que eu comecei a falar da história do Eliseu Rigonati. O que aconteceu com essa alma? E agora ele reencarna na última, aí, com essa incumbência divina, né? Dentro do Espiritismo. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes.
A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Por que eu coloquei penitente em vermelho? Os nossos irmãos de outra seita costumam fazer penitência. No passado, eu até participei desse trabalho. Morava aqui em Biraci, e nessa época que a chuva ficava mais escassa, então as mulheres colocavam pedra na cabeça, fazia penitência, castigava o corpo e subia uma montanha para aguar lá o pé da cruz, para pedir a chuva a Deus. Precisa disso? Não. Fazer penitência, não. Nesse aspecto exterior, mas interior, sim. A renúncia, a dedicação, devotamento, abnegação, passar uma noite no hospital com uma pessoa doente, aí essa penitência é válida. Desprender de alguns bens materiais para ajudar aquele que precisa, essa é a penitência que a doutrina espírita pede para todos nós, que é o que está falando aqui. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta-la das paixões desordenadas de que sois escravos. Somos ou não somos escravos das paixões? Somos, meus irmãos. As paixões ainda corroem o nosso sentimento. Infelizmente. O que mais? Isenta do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja, que a tortura, do ódio, que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos conhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. João, isso aqui é lindo. Nós vivemos essa equidade? Que nada. O que é equidade? Todos viver da mesma forma. Claro que na Terra não é possível isso. Mas quando fala de equidade aqui, é socorrer mesmo. Teve uma época que faltou gás em Franca. Tinha gente que chegou a ter 10 bujões em casa. Será que se o vizinho acabasse, ele não ia ter que arrumar um, não? Às vezes não. Está falando de equidade. Ser solidário mesmo, um para com o outro. Mas nesse planeta regenerador, isso já acontece. E as paixões são bem menos. Valentim, só mais um slide aqui. Esses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Olha que legal. Se nesses mundos não existe a felicidade perfeita, aqui na Terra é possível ser feliz? Não. Não é possível ser feliz na Terra. O Evangelho fala isso. Como que eu posso ser feliz aqui na Terra se tem alguém do meu lado que não é feliz? Que felicidade é essa? Se alguém se sentir feliz na Terra vendo a miséria do outro, então não entendeu o que é ser feliz, o que é ser feliz? Para que eu possa ser feliz, o outro também tem que estar feliz. Essa é a felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias, olha que legal, da expiação. Quer dizer, nos mundos de regeneração já não tem esses acidentes violentos, essas doenças terríveis. Não tem, porque o espírito não tem mais que expiar. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, felizes, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Estamos trabalhando para merecer chegar num planeta desse, né? E terminando, mas aí nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Que espírito do mal é esse? Externo ou interno? Interno.
interno. É o espírito do mal, aquele eu negativo, o egoísmo. Só que aí ele já está bem mais brando. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair no mundo de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Termina aqui. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sob as vossas cabeças. Perguntem-se quais as que conduzem a Deus e peçam-lhe que o mundo regenerador lhe abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, o baluarte do Espiritismo, né? Então, o preceito do amor fraterno. Este é meu mandamento. Olha o que Jesus fala. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse foi ele mesmo que falou. Ninguém tem maior amor do que este, que dar a vida a seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos constituí, para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, ou melhor. O que vos mando, olha o que Jesus fala, ó, Ele manda, Ele não pede não. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Isso é palavra do Cristo. Está lá em João. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo convite. Que Jesus continue nos fortalecendo e que nós possamos fazer jus a essa força maior que recebemos de Jesus.